Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e Bem Mais TV, o Família Mais. E nesse mês de junho, mês dos namorados, a gente trouxe um casal muito querido, casado há 45 anos, o Luiz da Denise e a Denise do Luiz, falando sobre o amor na maturidade. E uma proposta de mesa de café da manhã para você que é casado, com a Duorama Home. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir. Ministério da Família IBA. E agora vamos conhecer a história? Venham, queridos, sejam muito bem-vindos ao Família Mais. Denise, que honra ter você com a gente, prazer. Oi, Érica, Pastor tudo bem? Luizinho, Tranquilo? obrigada, sejam bem-vindos. A gente quer conhecer dessa história linda de vocês dois. Obrigada, é uma honra tê-los aqui. Bom, eu sou o Luiz da Denise, como já foi dito, e ela... É a Denise do Luiz. Nós somos casados há 45 anos, mas entre namoro e noivado, que foram 2 anos, 47 anos convivemos de uma maneira como Cristo nos ensinou através da sua palavra, que realmente, desde o namoro, nós tínhamos a preocupação de dar exemplos para os amigos da mesma idade, jovens como nós. Nós temos 3 filhas. E já no início já é bom a gente mencionar isso para você, Érica. As 3 filhas aos pés do Senhor Jesus, os 3 genros aos pés do Senhor Jesus e 4 netos que nós já oramos por eles. Como oramos? Oramos até para o futuro casamento, já oramos, aprendemos isso daí é muito importante. Estamos colocando os nossos netos aos pés da cruz de Cristo, para que quando tiver as propostas de casamento já sejam pessoas submissas à vontade do nosso Deus. E quem sabe se o netinho, que eu tenho um netinho, Nós temos um netinho. O nome de Luiz Carlos. O nome bonito, nome bonito. Luiz Carlos. De repente ele pode ser também um pastor, Quem sabe disso? Vamos ver, vamos ver. Mas como vocês se conheceram? Eu quero saber um pouquinho lá antes do casamento, namoro. A gente gosta de história de amor. Bom, né? Como foi que vocês se conheceram, Denise? Foi bem interessante. Nós éramos jovens da Igreja Batista de Moça Bonita. E na época, eu tinha acabado de chegar na igreja, eu era, na realidade, da Igreja Batista de Niterói, a primeira igreja, e como minha mãe mudou para Senador Camará, ficava distante, então, buscando a igreja, achei a Igreja Batista de Moça Bonita. Estava na igreja mais de 2 anos e não conhecia essa figura. Eu só ouvia no coral, mas era assim, um domingo sim, 2 não. Não, e o quarteto, eu cantava no quarteto. Ia no quarteto, E era interessante, falei assim, eu não vejo na igreja assim com frequência. Quando foi um dia, um amigo nosso nos apresentou. E como eu estava imaginando assim, que ele fosse me dar boas-vindas, não, ele foi frio, calmo, prazer, meu nome é Luiz Carlos, tudo bem, saiu. Meu amigo perguntou assim, o que você achou dele? Achei nada, ele... Não deu nem para achar, alguma coisa. Não te deu nem oportunidade de pensar ali, Não deu. Mas Érica, olha só, uma menina linda, ela tinha um cabelo aqui, assim, ó, lindíssima. Não estou querendo dizer que hoje ela não seja linda, Eu estou voltando o tempo. Eu falei, ela não vai gostar de mim. Você achou que ela não ia te dar bola, pastor? Não, foi eu isso? achei. Ele jogou gelo em cima de mim, entendeu? Mas o mais interessante é que aí nós nos tornamos amigos. Tá. Aonde eu estava, ele estava. E a justificativa dele não dar presente sempre é porque ele trabalhava por escala, plantão. Então, nem sempre ele podia estar. E aí, ninguém podia chegar perto de mim, mas ele era meu amigo. Sei. Aquele amigo presente ali, entendeu? Era assim o meu guarda-costa. Aí, num certo dia, ele foi me apresentar, me chamou assim, vamos na casa de um amigo meu? Era o senhor que
É quem ensaiava o quarteto. Ensaiava o quarteto deles. Amigo, você imagina, jovem igual a ele. Aham. Eu chego, primeiro impacto, um senhor, tá bom. Ele me apresenta assim, essa aqui é minha noiva. Eu olhei para ele, como assim, nem Sério? namorada sua? Como é que eu sou noiva? Já foi assim essa apresentação, pastor? Garoto, eu já estava confiando que ia ser. Eu estou sendo muito sincero. Olha aí, homens, viu? Eu Olha tava que confiando. decisão aí. Não estou de brincadeira, não. E eu gostaria de falar que é aquilo que é improvável, quando está na mão de Deus, Se torna, né, se possível. torna, tudo é possível. E a partir daí, Ah, houve aquele processo, né? Quero namorar com você, mas era um namoro meio doido. Porque o nosso namoro era assim: sábado no clube bíblico, no uhum. domingo nas atividades da igreja. Tá. Quando saía, o que eu esperava dele? Eu morava em Bento Ribeiro. O que eu esperava dele? Que fosse me levar em casa. Não, ele me levava até o ponto do ônibus. Eu chegava em casa, mãe, não dá para Mas esse era o teste. Esse era o teste. Esse era o teste. Aí, mãe, final de semana que vem eu vou terminar com esse menino. Não dá, mãe. Ele me deixa no ponto, me bota no ônibus e vai embora e eu venho sozinha de Padre Miguel para Bento Ribeiro. Aham. Não dá. E a minha mãe, calma, minha filha, tem que ter paciência no Senhor. Minha mãe era uma mulher muito sábia, não instruída, mas muito sábia. E aí, o que aconteceu? Toda vez, quando chegava no sábado, ele fazia alguma coisa de legal que me agradava. Eu falava assim, não, vou dar mais uma chance. Entendem? Nada é, de repente, você não pode tomar uma atitude no momento de emoção forte ou fraca, né? De euforia ou de tristeza. Sim. Você tem que parar para pensar. Isso foi o ensinamento que Deus me deu naquele período. Se eu terminasse com ele de imediato, não estaria aqui hoje, né, falando bem dos casados, nossos 45 anos. Então, tudo é possível naquele que querer. Isso é bíblico, é infalível. Quando nós cremos num Deus que pode agir na nossa vida em todas as áreas, é isso que acontece. Ele conduz em todos os caminhos. Olha, uma coisa eu digo para você, porque normalmente as pessoas não acreditam nisso que eu vou dizer. Ou seja, pedir a Deus ou quem, ou a quem que vai estar contigo, né? Ela, ou, né? E a. Eu pedi a Deus, estou sendo muito sincero. Você pediu uma mulher como, pastor? Loura, baixinha, linda, que tivesse... Esbelta, porque eu era magrinha. Que tivesse mais ou menos regulando com a minha idade. Eu peço até licença para falar isso, não é soberba, não é nada disso. Mas com a cultura dela fosse correlata à minha. Por quê? Porque eu queria falar e ser ouvido e entendido. É nesse aspecto só. Eu tenho origem a minha família, então eu não falava do jeito que você está me vendo falar assim. O meu português era altamente erudito, mas muito erudito. Quando eu entrei no Ministério Pastoral, e até hoje a Denise, ela fica me monitorando para eu não começar a falar coisas que as pessoas não venham a entender. Mas por quê? O meu pai e o meu tio, né, escreviam muito. Meu pai também era editor de jornal, esse negócio todo. Então, eu convivi muito com eles assim. E havia, entre aspas, uma dificuldade na minha comunicação para com as pessoas. Então, quando eu pedi a Deus, é que alguém me entendesse, que eu pudesse falar, né, e a pessoa pudesse entender. Eu já melhorei 90%, estou sendo muito sério, porque eu não falava assim, não. É igualzinho na Bíblia. Se a Bíblia fala assim, você irá se esconder. Esconder-se-ia, esconder-se-á. Eu falava as coisas assim, era meio estranho mesmo, né? E Deus me deu Denise, né? Vamos falar assim nesses termos, né? E quando eu não levava a Denise em casa, era após o culto noturno. Aí eu levava até o ponto do ônibus. Tadinha dela, ela ia, o ônibus muito cheio, aquele negócio todo lá, né? Mas aquilo ali foi uma ratificação das coisas do Senhor para comigo e com ela. Essa que é a grande verdade. Eu vou falar uma coisa logo no início aqui. Eu vou ser muito sincero, hoje nós temos 45 anos de casados. Eu não estou falando isso porque estou sendo entrevistado ou conversa, não.
Mas eu não me vejo sem Denise, estou sendo muito sério, que é um problema. Porque um dia iremos, né? Um detalhe que eu esqueci de falar, quando eu fui apresentada a ele, e que ele era... que eu falei, não tem nada a ver comigo, né, para o meu amigo, ele falou assim, mas você sabia que ele é muito inteligente? Aí já acendeu uma luzinha no meu coração, porque inteligência era uma coisa que minha mãe ensinava para mim o seguinte, não olha a aparência, olha o interior da pessoa. Ele é muito inteligente, ele é um rapaz assim responsável, é um rapaz assim assado. Começou a falar, aí já acendeu aquela luzinha. É Deus, se tiver nesse negócio, né, vai dar certo. Olha que interessante, né? Vocês estão trazendo pontos que, enquanto eram solteiros e indivíduos únicos, eram assim decisões de vocês quando escolher se relacionar e casar com essa pessoa, mas que tivesse essas características. Exato. Isso é fantástico, né? Para os jovens que acham que tem que olhar a beleza externa, né? Ou para quem acha que tem que ter só uma mulher bela ao lado. Mas não, isso é muito, muito interessante e muito relevante para quem está em casa, né? Se perguntando, poxa, mais um mês dos namorados, mês de junho eu estou sozinho, não encontrei ainda a pessoa. Então, o que o pastor disse é, peça a Deus, né? Pedi, dá-se-vos-á mesmo. Pede e peça, peça com fé. Peça com fé, mas peça também, ali a Bíblia fala que a gente não sabe pedir, né, pastor? É verdade. Então a gente tem que pedir ele com sabedoria. Então, tantas características que eram muito relevantes, né, para a senhora e para o pastor, foram atendidas nas orações e vocês se escolheram. Sim. Não sim, é? Sim. É interessante que eu vim de uma classe bem pobre, meus pais eram bem pobres. E eu vi pessoas do meu lidar procurando garotos ricos e atléticos, né? E também os homens procurando as mulheres bonitas, que chamassem atenção, corpuda. Eu era magrinha, não era... E outra coisa, uma coisa que ele fala sempre para mim, que ele diz que eu sou linda. Até hoje ele fala isso. Ela é Todos linda. os dias ele fala isso. Você já viu alguém acordar de manhã, irmã? Sinceramente. Olha só, acorda de manhã, o cabelo já está assim, penteado. Eu vejo ela é bonita, não, é linda. Mas é mesmo, então aí. E eu me achava horrível. Sempre me achei horrível. Mas isso é coisas de traumas, é para outro assunto, né? Outro momento. Mas eu me achava muito feia, então eu em momento nenhum me achava bonita. E eu não sei se foi isso, que eu também não olhava beleza em ninguém. Mas a minha mãe foi muito inspirada por Deus. Eu digo que ela foi sábia, porque ela me orientava muito dependendo da graça de Deus. Não era uma frequentadora de igreja, porque casou com um homem que não era cristão, mas ela não deixava de ensinar os caminhos. Então, eu penso que o grande segredo são os pais estarem intercedendo sempre por seus filhos. Agora, aqueles filhos que não têm pais cristãos, mas que são cristãos, que dependam da graça do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que a amizade é só amizade, mas ali pode surgir algo novo, que foi o que aconteceu com a gente. Nós éramos amigos, ele tomava conta de mim, não deixava ninguém chegar perto, mas até então não tinha nada, né, que me convencia que era meu namorado. Não tinha... Peraí. O marco disso, eu vou te falar agora, só um instantinho. Pastor. Culto da manhã na igreja. Termina o culto, o pastor vai à porta para cumprimentar todo mundo, eu dou a volta por fora do templo. Aí eu olho assim para a escada na descida do templo, e o pastor cumprimentando, ela estava com a saia quadriculada. Lembra até hoje. Uma blusinha branca, quadriculada tipo escocesa, sabe? Sim, é bonito demais esse negócio. Sim. Imagine com a blusa branca, imagine com aquele cabelão. Pensa aí. Aí eu comecei a levar em casa.
Ah, então foi aí que despertou, né? ônibus, né? Sim, então ali a amizade rapidamente se transformou em namoro, né? Ah, e tem um episódio, Ah, só naquele dia que você estava voltando do trabalho, que eu fui para sua casa e você não chegava de jeito maneira. Ah, sim. Olha só, essa foi tremenda, mas por que eu relembrei aqui? Porque ainda está dentro dessa característica assim, dos dois, né? Aí eu saí do meu trabalho, nem fui à faculdade, fui direto para casa dela. Aí deu 7 da noite, 8, 9, 10, 11 e Denise não chegava. Eu já não sabia o que fazia. Junto com o irmão dela, a gente andando ali pelas ruas de onde ela morava. Meu pai, onde é que essa menina está? E o que está acontecendo? Seu coração apertado, mas apertado para chu. A última investida nossa, do irmão dela e eu andando na rua, falei, meu Deus do céu, como é que vai ser? Né? É ela. E o coração apertadinho. Aí voltamos no meio do caminho, eu falei assim, não, eu vou voltar. Aí quando nós voltamos, ela estava sentada, era assim, um banco, eu acho que era Banco Bamerindos, né? Sei lá o nome daquele banco lá. Você estava sentada assim, onde estava o vidro, que é assim, uma pedra assim do banco na parede, e ela sentada ali, porque ela dormiu cansada, né? Na condição, aí voltou. Muito agitada. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia um curso à noite. Então, eu estava muito cansada, passou da estação, eu andava de trem, né? Passou da estação, fui parar em Deodoro. O trem, quando voltou, ao invés de voltar parando, ele foi direto de Deodoro à Central do Brasil. Eu desesperada, mas é como eu sempre falo, Deus sempre manda um anjo para nos guardar. O trem estava com pessoas em outros vagões, estranhíssimas, eu morrendo de medo, vem um senhor, senta do meu lado, fala assim, eu sei que você está com medo, não se preocupe, que eu vou cuidar de você. E foi o que ele fez. Nós fomos, assaltamos na central, pegamos um trem de volta. Quando chegou isso já eram altas horas. Já era bem Quando tarde. chegou em Bento Ribeiro, ele saltou comigo e ficou comigo lá nesse banco, nesse lugar, porque eu não me lembro o que aconteceu. Eu sei que ele ficou ali comigo esperando alguém, porque não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha nem telefone fixo na casa da minha mãe, então imagina. E aí, quando eu vi os dois vindo, meu pai, que alívio, né? Foi. Que alívio poder encontrá-la bem, né? Ele fez questão de ficar comigo até eu encontrar alguém, né? Sim. Porque eu fiquei com medo de ir para minha casa andando sozinha e ele acontecer alguma coisa e ele não queria me deixar sozinho, porque ele ia pegar o trem de volta para ir para a casa dele, né? E foi anjo, porque sumiu, nunca mais vi, nunca mais... Tem o cuidado de Deus. Cuidado de Deus mesmo. Pastor, qual é a diferença do namoro da época de vocês para o namoro atual? Olha, minha filha, eu vou ser muito sério. Essa pergunta sua, eu acho que bateu na pessoa errada. Eu vou te dizer o porquê. Por quê? Porque desde cedo a minha orientação foi muito forte dentro de igreja. Obviamente, se eu cometi algum deslize, com certeza cometi, mas não foi assim grave, coisa assim absurda, né? Eu sempre fui criado naquela questão de temor ao Senhor. Eu penso muito, até hoje eu penso muito, se eu vou fazer alguma coisa, aquilo ali vai ter uma repercussão, ou seja, um desdobramento, que eu quero dizer, ruim. Quando eu digo ruim, não é o ruim para mim, para ela, é o ruim para quem está à minha volta, de igual forma, e obviamente é o Senhor. Então, com certeza, devo ter feito alguma coisa, porque eu sou normal, uma pessoa normal, isso aí. Mas assim, eu não me lembro no todo. Eu fiz esse preâmbulozinho para você, por quê? Eu cantava em um quarteto, e nesse quarteto era um quarteto masculino. Todo mundo me chamava de santo. Isso, já se destacava ali, né? Era um negócio, até na minha vida, eu como profissional, sim, quando na época, como executivo de uma empresa X, eu não vou ficar falando o nome, um dos VPs me chamou de homem santo antes de ir embora do país.
que ele não era do nosso país. Estou querendo dizer que eu seja santo, estou querendo dizer para você que eu tenho muito temor a Deus. Minha esposa também tem muito temor a Deus. Essa que é a grande realidade. Se temos 45 anos, é porque são 45 anos que não temos dúvida. Não temos dúvida. Fiquei até sério. E aí agora? O Senhor está nesse negócio. Então, eu disse assim, acho que perguntou alguém coisa porque o namoro de hoje em dia, como é que deve ser o namoro de hoje em dia? Aquilo que a gente passa a perceber que as pessoas ficam ouvindo. Eu acho que extrapolam determinados limites. Mas por que extrapolam determinados limites? Porque não há temor. Eu não estou falando só temor a Deus. Não há temor pelo que irá acontecer com aqueles que estão à sua volta, onde essas pessoas não serão paradigma para nada. Então, o que acontece? Se você não é paradigma para nada, faço o que der na telha, ou seja, na minha cabeça. Então, se eu estou extrapolando, não estou. Se eu estou ultrapassando limites, também não estou. Eu vejo exatamente o oposto. Aqueles que se seguram, esses são os anormais. É assim que a sociedade vê. Só existe uma resposta para tudo isso, tá? É que, peço até licença, falar dessa forma. Sim, mas claro. Eu vejo que a igreja é o limitante. Eu não tenho dúvida nisso que eu estou falando para você. A igreja é o limitante disso tudo. A igreja que vai dar uma sabedoria inerrante para esse tipo de coisa. Eu estava assistindo uma mensagem com a minha esposa no YouTube e foi até do pastor Hernandes, né? Minam as famílias. Se as famílias estão minadas, a sociedade está minada, o país está minado, a igreja está minada. Estou falando de dentro, de fora para dentro. Mas se de dentro para fora nós trabalharmos com isso, aí a tua pergunta vai bater certinho. Qual é a diferença do namoro de 47 anos para o namoro atual? Vai ser um namoro de respeito, um namoro verdadeiramente com limites, um namoro que sabe a hora de se retirar. Sim. E não de ficar. Está na hora de sair, né? A hora de... Na minha época era assim, 10 horas acabou, fechou. 10 horas, 22 horas, né? Sim, que eu estou falando. Sim. E é isso. Hoje não tem nada de 22 horas, hoje é 24, 1 da manhã, 2, 3 da manhã. É isso que a gente ouve. Então, a diferença basicamente é essa, é uma falta de uma consciência real que você está lidando com uma outra pessoa e precisa respeitá-la para ser muito feliz. Muito feliz, essa que é a grande questão. Casamento não é temporário. O namoro é temporário. O noivado é temporário. O casamento é permanente, onde o namoro ele vai repercutir nesse período enquanto nós estivermos aqui, né? Essa que é a grande verdade. Uma coisa que a gente gosta muito de falar, que a nossa primeira refeição depois de casados, nós arrumamos 3 lugares. Um lugar para mim, um lugar para ele e um lugar para Jesus. Eram 3 cadeiras, 3 pratos. Colocava a mesa para 3 pessoas? Posta mesmo, mas era posta. É com 3 pratos, 3 jogos de talheres, 3 copos. Nós fizemos isso durante muitos anos. Depois chegaram as filhas, né? Mas a importância de Jesus estar no conhecimento, no namoro e no casamento. Interessante. Não é porque ele esteve no namoro que ele não precisa estar no casamento. Nós convidamos Jesus realmente para fazer parte do nosso casamento. E nós ensinamos às nossas filhas isso. Quando as filhas cresceram e começaram esse negócio de namorinho, namorado, não sei o quê, a grande preocupação nossa é não deixar nossas filhas se perderem.
Então, nós acompanhávamos de perto. Eu, principalmente, que eu era mãe, ele trabalhava muito, eu não era pastor ainda, mas... Mas eu viajava a beça. E viajava muito. Então, o meu papel era estar em conjunto, saía com elas, Sim, acompanhando ele, dando trazia suporte, para né? dentro de casa, entendeu? Aham. Almoço com ele, presença, porque aí você vai conhecendo, vai falando, vai vendo o que é bom, o que não é bom. A gente avisa o filho, ó, não estou gostando disso não, acho que isso não vai ser bom, mas não ouviu? Como meu marido fala, boca no pó, Joelho no chão e boca no pó. Joelho no chão e boca no pó. pó. Por quê? Porque a oração ele é muito forte quando a gente está na presença do Senhor e aquilo que a gente não consegue realizar de bom, de melhor, o Senhor consegue, porque nós não somos perfeitos. Nós temos que depender da graça e do poder do nosso Senhor. Porque é Ele que faz todas as coisas. Ele melhora o meu temperamento, Ele melhora o temperamento dele, Ele melhora a nossa visão como pessoa. Ele é chato nisso, coisa. Não, mas eu tenho que olhar o que ele tem de bom, de positivo. É a mesma coisa. Sim, sim. É via de duas mãos, né? Aham. Não, como é que você fala? É mão dupla? via de mão duas- dupla. mão dupla. Tanto eu quanto Via de mão ele precisamos estar atentos dos nossos limites. Claro. E respeitar, né? Eu, quando era criança, eu aprendi que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do próximo, do outro. Então, por exemplo, eu gosto muito de praia, ele gosta mais ou menos de praia. Então, a gente tem que manter o equilíbrio de tudo. O equilíbrio é a palavra-chave. Né? E é mais desafiadora, né, Denise? É demais. Você tem que estar sempre buscando o equilíbrio nas emoções, nas respostas, porque isso tudo está na Bíblia. Né? Nos versículos, resposta pra tudo leitura lá, né? diária, é oração diária. Não é oração quando está no problema, ou o problema aparece, é oração diária. Aqui, deixa eu até falar um negócio. A palavra de Deus diz que a mulher é a ajudadora, a adjutora, aquela que intercede, aquela que circunda. Muito que bem. Se hoje eu tenho vitórias, a Denise me ajudou demais, vocês não têm ideia. Não, mas você sabe disso, né? Por quê? Por exemplo, na minha época de formatura, eu me formei em engenharia. A Denise o tempo todo comigo. Haviam domingos que eu não podia estar na igreja porque eu ia fazer prova e devido ao trabalho, eu ficava trancado num quarto e a Denise ia levar o almoço, o café, tudo para mim ali dentro. E depois, quando nós fomos chamados para ministério pastoral, ela também. Então a Denise é um braço direito. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso o seguinte, que a ajudadora, a adjutora, ela está desde o início comigo. Ela está o tempo todo ali dentro de uma função espiritual muito forte. Então, por que dura 45 anos, de repente, talvez passou na sua mente aí, né? 45 anos. Porque o Senhor está nesse negócio. Que lindo. Por uma coisa muito interessante. A gente tem que ter uma visão muito correta das coisas. Nós precisamos estar no centro da vontade do Pai e não o Pai no centro da nossa vontade. A gente precisa ter esse entendimento muito forte, mas em todos os aspectos. Porque senão a coisa desanda. Essa que é a verdade. Aí eu volto até atrás. O namoro antigo e o namoro novo. Está aí uma das questões. Sim. Jesus é convidado nos namoros atuais. Jesus é convidado nos casamentos atuais. Boas A gente reflexões, precisa né, fazer uma pastor? boa reflexão sobre Boas isso. reflexões, Né? né? Porque senão, o que vai acontecer? Existirão duas pessoas, presta só atenção nessa. Existirão duas pessoas, continuarão duas pessoas, mas nunca na essência em que o Senhor nos dá orientação sobre um verdadeiro casamento. A palavra de Deus diz, portanto o homem deixará pai e mãe e unir-se-á, unir-se-á,
Virar, né? A sua mulher e ambos serão uma só carne. Uma só carne. Corpo, alma e espírito. A unidade. A unidade. Se não entende isso, serão dois seres, duas pessoas que continuarão sendo dois seres, duas pessoas, mas não serão uma só carne. Essa que é a grande verdade. Eu sei que você já recebeu muitos ensinamentos, já tem aprendido aqui com esse casal querido, mas agora quero convidar vocês e você que está em casa a assistir conosco do Orama Home. Mês dos Namorados chegou e você tem a oportunidade de levar essa bandeja completa para o amor da sua vida. Hoje a gente trouxe uma proposta para você que é casado. A gente tem uma bandeja em ratã natural, talheres em bambu. Nós temos também, olha que coisa linda esse bowl. Gente, tudo que tá aqui dá para comer, tá? Algumas coisas, né? A gente tem também esse outro bowl, copos, xícaras, guardanapo, tudo para sua casa e para esse momento bem romântico para você aproveitar ao lado de quem você ama. Do Orama Home para você e para o amor da sua vida. Estamos de volta falando sobre o amor na maturidade com o pastor Luizinho e Denise. Que honra ter vocês aqui, hein? Já tenho aprendido muito. Mas agora a gente precisa, né, saber aí de vocês quais são os principais fatores que destroem um casamento. Primeiro lugar que eu acho importantíssimo é a comunicação. Comunicação. Você colocar na mesa toda vez que há um desentendimento e o outro, né, tanto eu quanto ele, se não estivermos prontos para ouvir, essa comunicação não existe. Ah, então comunicar não é só falar o que quer não falar. Não é só falar. O outro tem que entender e ouvir? Isso. Tem que entender. Tá. Tem que entender. Aí há a comunicação. Muito boa E essa nós dica. Colocamos isso desde o início. Só que nem tudo são flores. Eu sei. É. A segunda parte dos votos chegam, né, pastor? Chegam, é real, gente. É real. Quando a gente fala na saúde, também na doença, na riqueza, na pobreza, chega, né? Chega. No estudo. Sim. Enfim, a comunicação ela tem que ser realizada desde o namoro, no meu entendimento. Mas os dois têm que parar para falar e para ouvir, né? Falar Muito com bom. a parede, não resolve, não resolve. A comunicação, o respeito, respeitar os limites, né, um Muito do bom. outro. Como eu falei, o que me chamou a atenção foi a inteligência do Luizinho. Mas o mais interessante é que eu sempre corri atrás de estar à altura dele. Eu fiquei sabendo dessa colocação dele, pedindo a Deus, né? Agora, ele nunca tinha me falado isso, porque realmente eu fazia espontaneamente. Olha que família mais propõe aqui pra gente, né? Eu corria atrás para estar na altura. Então, por exemplo, eu não entendia nada de telecomunicações, quando ele colocava aquele mapa do tamanho da nossa mesa, e eu estava lá,
não, porque isso tem que estar ligado aqui. Entendi. Quando ele estava à noite sentado fazendo coisas da faculdade de engenharia de alta potência, quem sou eu para Sistema entender? de potência. Sistema de potência, entender sistema de potência. Mas aí eu estava lá, eu ia dormir na hora que ele ia dormir. E eu estava assim, aí ele fazia cálculos, né? Aí eu olhava, bom, matemática eu sabia, né? Eu falava assim, aqui você botou o cálculo errado. Aí ele, você tem razão. Olha, eu não entendia nada mais de matemática, então eu ajudei ele a não Sempre errar. disposta ali, né? A estar ao seu lado, né? Está disponível. Voltando só um pouquinho. O que destrói realmente um relacionamento conjugal, porque isso daí é um somatório. Se você não está alerta no primeiro momento, aquilo ali vai ser um somatório. Chega um ponto que isso daí é crucial para um problema muito grande e ruim. Número 1, eu vou falar assim mais da minha parte, não dela. Ignorância. Como ignorância? Ignorância no falar. A minha vida foi muito corrida no trabalho, muito corrida mesmo. Vocês não têm ideia, só ela que sabe verdadeiramente como é que foi esse negócio. Então, às vezes eu estava muito tenso, você chefiando grupos e grupos e grupos. Muito tenso mesmo. Aí Denise falava, eu não respondia com educação. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, né? Porque vocês me veem sempre passando, sorrindo, mas eu falava... gentil, né, pastor? Falava às vezes com aspereza para minha esposa. Outro detalhe também, eu sou oriundo de uma família que teve muito militar. Dizem que eu tenho toque, vai ver que eu tenho toque mesmo. Eu gosto das coisas muito arrumadinhas. Muito organizadas. Mas isso ficou muito gravado em minha mente, porque isso daí realmente, embora eu fale por exemplo, não, mas eu já fiz uma reflexão, é assim, a Denise estava com a casa arrumadinha. Tem essa casa arrumadinha. Limpinha. Limpinha. Eu chegava em casa, era assim, ó. Para descobrir uma coisa errada. Um risco no chão. Um risco no chão. Ele reclamava. Você está entendendo? Fazia esse raio-x ali em geral. Raio-x. E se a casa visse... toda... raio-x. Então, minha filha, não vale a pena. Sim. Estou sendo muito sério. Por exemplo, a coxa da cama, né? Coxa que coloca na cama. Sim. Eu tenho meu jeito de arrumar. Eu encrencava com minha esposa. Não que ela não saiba arrumar, sabe, mas cada um... seu jeito. Mas eu resolvi. A grande questão é essa, é você entender o seu erro e eu assumo esse erro. Mas eu preciso entender, mas eu preciso resolver. Então quem arruma a cama sou eu. Mas isso é hoje. Foram muitos anos. Muitos anos. Eu estou falando o coisa. Por exemplo, viajar. Como eu falei, eu viajava muito e saía de casa de madrugada para ir para o aeroporto. Eu que levava. A gente tinha que orar também, né? Né? Quando você não levava, né? Mas de qualquer jeito, orando. Colocava a Denise sentadinha no puff, de madrugada, arrumava a cama toda, colocava a Denise na cama e nós orávamos. Chegava no aeroporto, ligava para ela. Chegava no destino, ligava para ela. Então, você tem que aprender a resolver. Você não tem que encontrar naquele problema uma causa para amanhã você estar se justificando. Entendi. É isso que temos que entender. Então, vamos resolver. Se eu gosto da coisa muito cartesiana, o problema de cartesiano é meu, não é dela. Aí vai lá e faz e resolve. Claro, é isso mesmo. Que praticidade, né, pastor? Não, mas Érica, é porque, é como você falou assim, maturidade, né? Quisera eu que esse meu pensamento fosse o pensamento lá quando eu tinha os meus 22 anos. Esse é o problema, né? Quando a gente casa jovem, não tem tanta maturidade emocional, não é nem maturidade... E outra coisa é a visão. A tua visão é conseguir. Conseguir o quê? Casa, carro, família. A tua visão ela é um pouco, às vezes, desfocada. E isso gera problema. Isso destrói relacionamento. E outro detalhe,
você tem que valorizar, minha filha. Valorizar. Tem que valorizar. Eu não valorizava muito a minha esposa, as coisas que ela fazia, porque eu achava que nunca estava do jeito que eu queria. Perfeição, né? Você está entendendo? Ele tinha mania... Ele é perfeccionista? Ele é, Eu ele é sou perfeccionista. um pouquinho E ele estranho. exigia de mim, por isso que eu falo respeito. Sim. Ele queria que eu fosse como ele foi. Só que a educação que ele teve foi uma e a educação que eu tive foi outra. A minha mãe focava em pessoas, não em coisas. E ele focava em coisas, não em pessoas. A família de origem interfere muito. Interfere. E a coisa, algo que eu acho que tem que existir tanto no homem quanto na mulher é a perseverança. Porque ela vai... Imagina se eu terminasse meu casamento naquele período que ele queria perfeição, que para mim a casa limpa, arrumadinha, é perfeita. Agora, um risco do sapato de uma amiga que passou ali, eu nunca ia imaginar que ele ia fazer um escândalo desse, entendeu? Sim. Então, mas se eu não perseverasse, hoje eu não estaria aqui. Verdade. E nem eu aprenderia. E ele Ainda tem não essa. aprenderia. E nem eu aprenderia. É por isso que é comunicação. Quando eu falava, ele não me ouvia. Não adiantava eu falar naquele momento. Então, isso a gente vai adquirindo. Com o tempo, o que eu fazia? Eu esperava a poeira sentar e aí conversar. Vamos conversar? Olha, eu não estou gostando disso, disso. Saber falar no momento certo, né? O momento certo, equilibrado. Por isso que eu falei, né? Nunca... tomar uma decisão no momento em que você não está com a emoção equilibrada, tanto para a alegria quanto para a tristeza. Sim. Você tem que estar consciente de que a vida não é só aquele momento. A vida são vários momentos somados, né? Bem, para a gente finalizar, né? Eu sei que o papo tá bom, mas a gente daqui a pouco está indo para o finalzinho do nosso programa, mas eu queria que vocês deixassem dicas ali, dicas práticas ou formas de manter um casamento sólido e feliz, já que a gente está no mês de junho, mês dos namorados. Ainda namora, né? Com certeza. Tem que namorar, né, pastor? Há 47 anos vocês estão namorando. Então, se é namorando, né? Quais são as formas práticas ali de manter esse casamento sólido e feliz? Se renovar cada manhã. Se renovar cada manhã você fazer uma análise de você, eu preciso melhorar isso, melhorar assumir aquilo. a sua responsabilidade. Assumindo a responsabilidade. Não o outro, né? Porque a gente exige muito do outro, né? Se a gente... A mulher, ela é muito emotiva. Agora, eu tenho um marido que é emotivo também, mas ele está mais emotivo agora, com a idade. Depois que ele foi para o ministério, ele era mais durão, ele era exato. 2 mais 2 são 4, né? Então, o que fugir de 2 mais 2, 4, não estava bom. Então, essa renovação que você faz em si, renovação no relacionamento. Eu sempre gostei de mandar bilhetinho, fazer alguma novidade para a chegada dele. Com as meninas, ele chegava em casa, as meninas estavam de banho tomado, casa arrumadíssima. Gente. Olha, gente, eu fazia as coisas para ele. Coisa linda que ele tem aqui dela. Olha, a gente vai mostrar isso no programa, no final. A gente tem que mostrar essas figurinhas. Isso aqui é tudo que você escreveu para ele? Quando eu viajava, ela escrevia. Gente, que coisa linda, gente. Aí eu guardo aqui na carteira. Olha, 47 anos mantendo ali a renovação do amor, né? Isso é importantíssimo. Não cair nas mesmices. No momento que cai nas mesmices, o que você faz? Tudo bem, como tudo... Sabe? Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Tá tudo ok. Amém. Não, quando você quer renovar, você renovando o seu casamento, aquela palavra diante de Deus, né? Os votos feitos, você vai ver, não, eu não posso deixar a peteca cair. Não é agora que a peteca vai cair. Eu tenho centos momentos de querer deixar a peteca cair.
mas na hora da raiva, né? Sim, Mas aí vem o equilíbrio, e o equilíbrio faz com que você permaneça ali. reflita e vai consertando as coisas no devido tempo, né? E você, pastor? O Eu que só você vou falar diria? uma coisinha só, porque ela já falou, bem dizer, tudo e em consonância comigo, mas eu ressalto aqui valorização. Valorização. Valorize, no caso, né, a pessoa pela qual Deus te deu. Tá. Eu vou ser muito sério, eu valorizo muito a minha esposinha. Valorizo, não tem vergonha Que nenhuma de dizer, lindo. mas valorizo. Ela é demais. Não, falando sério, ela é demais. Eu valorizo muito a minha esposa. Gente, que programa lindo. Eu sei que a gente poderia ficar aqui. Tem que ter parte 2, Luiz da Denise. Denise e Luiz, não tem, gente? Porque olha como a gente aprendeu. Olha que história linda de amor. Eu tenho certeza que se emocionou, assim como a gente, né? Mas tenho certeza também que Deus falou muito ao seu coração. Então, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Prazer foi Muito nosso. obrigada de compartilhar a história de vida, a história de amor. Muito obrigada por compartilhar ensinamentos. Tá, pastor Luizinho e Denise? Amém. Que Deus abençoe muito a vida e a geração de vocês. Amém. Em nome de Jesus, né? Uma coisinha, Érica, até desculpa. Você falou geração, me lembrei. Jeremias, tem que falar, né? Fala, pastor. Jeremias 32, de 38 a 40. Jeremias 32, de 38 a 40. Eu não vou repetir o texto, né? É rapidinho. Ela falou em geração. Esse texto diz que o nosso Deus alegrar-se-á com a sua geração e a geração da geração. Amém. É por isso que eu falei no início, que a gente ora pelos nossos netos. Sim. Porque é bíblico, Amém. que está nos ensinando exatamente sobre a promessa deixada por Deus para ter a minha terceira geração, para a nossa terceira geração. Que vai fazer muita diferença Amém. nessa terra, né? Amém. Nós estamos toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Compartilhe esse programa, abençoa outras vidas e seja muito abençoado. Um beijo no seu coração e até a próxima sexta-feira.